Graça e paz, meus irmãos aí de Belém do Pará e todos os outros irmãos conectados no Brasil inteiro. Que grande privilégio os irmãos me concederam de certa forma, voltar para minha terra natal. Aqui em Curitiba eu sempre brinco com as pessoas que os curitibanos têm o privilégio de ouvir um pastor que nasceu na mesma cidade de Jesus, Belém. Mas claro que eles sabem, né? Eu não preciso explicar isso para eles, que Belém, na verdade, eu estou me referindo a Belém, lá da Judéia, não a nossa Belém amada, terra das mangueiras. Mas eu estou extremamente feliz de poder conversar com vocês sobre esse tema que anima muito o meu coração, que é o tema família. E restaurando os valores da família ainda, puxa, muito obrigado pelo privilégio que vocês me concederam e pela atenção de todos vocês aí que já clicaram e que estão participando desse congresso desde a sexta-feira. Com certeza vocês já ouviram muitas coisas extraordinárias, palavras que vieram da parte do nosso Senhor para animar o seu coração, restaurar a sua família, quem sabe curar de algumas situações que têm te acompanhado ao longo da sua vida. Mas o que é família? Você já parou para pensar nisso? Quando a gente pensa nesse termo, já vem logo um monte de imagem na nossa mente. Na verdade, um avô, uma avó, uma mãe, um pai. E geralmente essa estrutura familiar, por alguns cientistas, pesquisadores, vai dizer que ela começou na Revolução Industrial. Mas nós sabemos, nós que estudamos e amamos a Bíblia, que na verdade o nosso pano de fundo do conceito de família é judaico-cristã. Está aqui, ó, na Santa Palavra de Deus. É aqui que nós encontramos todos esses valores que nós queremos restaurar. E pensando em restauração de valores e pensando em restauração de valores da família, hoje o meu desafio para você é refletir um pouquinho sobre a seguinte pergunta: como transformar o nosso lar num pedacinho do céu? Nós estamos no meio de uma grande pandemia e junto com essa pandemia veio o número devastador de divórcios. Veio também o número devastador, destruidor de pessoas que têm se infectado por essa doença e têm introduzido dentro dos lares e das famílias o sentimento de luto, de perda, de angústia, um sofrimento tão acentuado que por vezes nós não sabemos como lidar com eles. Então, como transformar o nosso lar num pedacinho do céu? Bem, eu não vou responder essa pergunta porque eu não tenho condições de fazer isso. Mas todos nós podemos perguntar para o nosso Senhor, o Senhor Jesus. Ele nos ensina na sua maravilhosa palavra como construir um lar que seja muito parecido com um pedacinho do céu na terra. Você tem a sua Bíblia aí? Eu queria que você, se pudesse, abri-la em Mateus, lá no Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, a Santa Palavra de Deus nos diz assim. Hoje eu estou usando a versão Almeida, século 21, do nosso querido e amado pastor Luiz Saião, lá da da Igreja Batista das Nações, lá em São Paulo. Ele fez essa tradução bíblica e eu tenho usado durante esse tempo para entender um pouco através dos comentários que ele tem feito também. Mas a palavra nos diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre
a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu. E a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse texto é um texto extremamente conhecido pelos irmãos, pelas irmãs. Provavelmente você já até fez alguma reflexão, alguma pregação sobre ele. Mas eu queria pensar nessa base que é a nossa família. Sabe, se você quer ter um lar que reflita um pouquinho do céu, o desafio para você é entender que alguns terrenos são diferentes um do outro. Aqui tem dois terrenos, um terreno que é pedregoso, onde pode receber uma estrutura forte, que vai proporcionar firmeza, e um outro terreno que é de areia, que é destruído por causa dos intempéries naturais. Mas eu queria que você olhasse essa analogia de Jesus e pensasse na sua própria vida. Você é constituído por uma herança cultural. O seu cônjuge também é constituído por uma herança cultural. Os seus filhos também estão sendo constituídos, formados por uma herança cultural. Nós recebemos essa carga de informação durante toda a nossa infância, juventude, adolescência. E aí nós vamos se unir com outra pessoa que tem uma outra realidade, um outro terreno, e esse outro terreno traz junto com ele as suas heranças culturais. Isso independente se for pessoas firmadas na palavra ou pessoas que não são firmadas na palavra, todos nós carregamos essa herança cultural. Então aqui é imprescindível você conhecer o terreno. E olhando para essa analogia contada pelo nosso amado Mestre Jesus, eu sou desafiado como marido, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe, como tio, como avô, como parente, como amigo, a olhar para dentro de mim mesmo, para reconhecer que em mim existem limitações, para reconhecer que em mim existem potenciais. E como é difícil, na verdade, olhar para dentro de si mesmo e gerar em nós essa reflexão ao ponto de reconhecer nossa vulnerabilidade. Uma autora que lançou um livro super novo, traduzido agora no Brasil, a Brené Brown, fala sobre a coragem de ser vulnerável. Sabe essa mulher que está sentada ao seu lado, que vive com você, ou esse marido que está sentado ao seu lado e vive com você? Pois é, apesar dele esconder bem ou tentar esconder, você sabe que essa pessoa tem vulnerabilidades, fraquezas, situações que às vezes é melhor nem comentar, vamos falar a verdade. Questões que muitas vezes é melhor jogar um pano e dar uma maquiada, fala a verdade. Mas a gente se foca sempre nessa parte vulnerável, nessa fraqueza, nessa rasura, nesses erros. Por que não, então, olhar para dentro de si e perceber que você é vulnerável e olhar para o outro e perceber o potencial que Deus colocou naquela vida? Ter um lar que é um pedacinho do céu é poder construir um lar harmonioso. Mas tudo isso começa com o reconhecimento dos terrenos. O segundo elemento que Jesus coloca aqui para nós é que é construída uma casa, é edificada uma casa sobre esses terrenos. Você já parou para pensar em toda a complexidade que é construir uma casa? Não é tão simples assim. Você precisa de uma base, você precisa de um projeto, você precisa de um planejamento, você precisa de recursos, você precisa de sonhos, você precisa trabalhar a sua imaginação para que essa casa seja construída
do jeito que você imaginou. E essa figura, essa metáfora contada por Jesus, nos desafia também, nós que queremos um lar que seja parecido com o céu, a também nos organizarmos. Além de olhar para dentro de nós mesmos e perceber o potencial do outro e as nossas fragilidades, nós precisamos nos organizar. E como é que nós nos organizamos dentro de casa? Bem, a boa e velha comunicação volta à tona novamente. Eu não sei se você já ouviu falar num psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Se você nunca ouviu falar nele, eu queria que você desse uma pesquisada depois e aprendesse um pouquinho sobre a comunicação não violenta. Dentro dos nossos lares é comum uma comunicação violenta. Por isso é importantíssimo nós aprendermos sobre como se configura a comunicação não violenta. Uma das coisas muito importantes da comunicação não violenta é você aprender a ficar calado. Desenvolver não a arte da oratória dentro de casa, ou da argumentação, ou da teimosia, mas aprender a escutar. E eu chamaria essa arte, como outros poetas já chamaram, da arte da escutatória. Como é que tem sido aí na sua casa? Você tem falado? Ou você tem parado um pouco e escutado também? Você é alguém que é violento na sua forma de comunicar porque você só fala e nunca ouve, nunca dá atenção ou nunca observa a tonalidade, o tom daquelas palavras, a forma que aquelas palavras se apresentam ou como você as apresenta? Isso é extremamente importante. Uma organização na boa e velha comunicação. Mas se você quer realmente um lar que seja parecido com o céu e quer se organizar para que esse lar aconteça de forma natural, você precisa sentar com o seu cônjuge e fazer pequenos combinados. Na minha casa, eu sou péssimo na cozinha. Eu não sei cozinhar. Eu sou apaixonado pela cozinha. Eu queria saber cozinhar, mas eu não consigo. É muito difícil para mim. Já a minha esposa é sensacional. Ela poderia participar desses programas que fazem o maior sucesso hoje no Brasil, esses Masterchefs aí, tranquilamente. Ela cozinha, minha gente. Eu não vou falar porque senão você vai ficar com vontade. E assim, online, não dá para você experimentar essa comida, esse tempero extraordinário da minha esposa. Então nós fizemos um combinado lá em casa. Ela cozinha e as louças cuido eu. Então aquelas montanhas eu faço remover ou removo a montanha lá em casa. Vem aquele prato, aqueles garfos, aqueles copos e tudo aquilo para eu limpar. Eu separo, eu sou meio criterioso, então separo os talheres, separo os pratos, separo as panelas e eu coloco meio que em ordem tudo e vou começando a lavar um por um, mas alegre, feliz, porque eu e ela fizemos um combinado e eu estou conseguindo cumprir e ela está conseguindo cumprir. Bem, depois vieram os nossos filhos. Nós não os tínhamos, mas eles chegaram para deixar a nossa vida bem mais alegre, feliz, colorida, cheia de muita alegria dentro da nossa casa, que é, ou que nós queremos que seja, um pedacinho do céu. E agora, como nós vamos nos organizar para cuidar deles? Os combinados vieram novamente à tona. Então, eu tenho responsabilidade espiritual na minha casa, mas poderia ser muito bem a minha esposa, isso não tem problema nenhum. Mas em casa, todos os dias nós acordamos, fazemos uma oração, na hora do almoço nós temos uns versículos que ficam numa caixinha que nós separamos e cada um lê um versículo e cada um vai contar a sua percepção, o seu entendimento sobre aquele versículo e minha gente, surgem as coisas mais espetaculares que você possa imaginar. A minha filha Lívia, de 6 anos, outro dia pegou um versículo, leu aquele versículo e ficou pensando, nossa. E aí ela olhou para mim e falou, papai, quantas pessoas morreram nesse período? Eu fiquei chocado com a pergunta.
E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, nossa, acredito que umas 200 mil, eu sei que está beirando já as 500 mil pessoas, de uma forma tão entristecida, eu me expus para minha filha, e ela me fez uma pergunta. Ela falou assim, papai, essas pessoas vão nascer de novo? Aí eu me desesperei, olhei para um lado, olhei para o outro, falou, gente, cadê um pastor para responder as perguntas dessa menina aqui? E aí eu fui iluminado na hora e fiz uma pergunta retórica para ela. O que você acha, minha filha? E ela falou, claro que elas vão nascer novamente, papai. Porque elas vão nascer com Jesus. Eu de verdade, me deu uma emoção, uma satisfação, uma alegria tão grande de ver o que Deus faz ao redor da mesa, num lar que deseja se transformar num pedacinho do céu. Então não é somente olhar para dentro de você, olhar para o seu cônjuge e reconhecer os potenciais dele, mas é também você se organizar, saber o seu lugar ou se colocar num lugar de ajuda, de apoio, de suporte, de expressões de amor, mas é você também trazer para dentro da sua casa continuamente a reflexão da palavra. O almoço termina, nós temos que sair correndo para a escola, eles passam, um passa a tarde na escola, outro fica de manhã com a gente e fica revezando essa rotina tão diferente que agora também tem dia que fica em casa, fica no online, tem dia que vai para a escola. A gente tem que se ajustar a tudo isso. Então aí entra essa palavrinha que eu queria que você registrasse e levasse para casa hoje. Combinados. Fazer combinados de quem vai levar o lixo para fora, de quem vai limpar a casa aquela semana, de quem vai pagar a conta, de quem vai fazer o mercado, de quem vai ajudar na educação, quem vai dar isso ou aquilo, quem vai fazer isso ou aquilo. É extremamente importante para a organização e edificação de um lar que deseja parecer com um pedacinho do céu. E por último, quando eu olho para essa metáfora contada por Jesus, eu percebo que ele vai dizer no início do versículo 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. A arte da prudência é você poder prever ações de forma inteligente, sábia, e saber que às vezes algumas palavras, algumas ações, algum comportamento pode gerar danos quase que irreversíveis na vida daquelas pessoas que você ama muito. Então, onde você vai edificar e construir um lar? Você, quando olhar para dentro de você, precisa encontrar Jesus lá dentro. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você mãe, você pai, você marido, você esposa, é capaz de olhar para dentro de você e identificar Jesus? Você filho, você filha, você avô, você avó, você tio, você tia, é capaz de olhar para dentro de você e identificar Jesus? Quando as pessoas da sua casa olham para você, elas percebem que é Jesus falando através de você, fazendo através de você, deixando de fazer através de você? Quando você para e se organiza, as pessoas percebem que é Jesus que está agindo através da sua vida. Olha que grande desafio. Você se organizar a partir de uma perspectiva divina, conhecendo a palavra. Deuteronômio, capítulo 6, um clássico da educação cristã. A partir do versículo 6, você percebe que a palavra precisa ser constante. De manhã, de tarde, de noite, andando pelo caminho, pendurando na porta, pendurando aqui, pendurando acolá. Então os assuntos precisam girar em torno da palavra de Deus. O meu filho mais velho, ele tem 10 anos. E o meu filho gosta de jogos. Então ele joga alguns joguinhos lá, e ele sempre me chama. E eu queria desafiar você, pai, você mãe,
Quando o seu filho gostar de um jogo, gostar de um desenho, gostar de um personagem, gostar de um filme, goste você também. Se obrigue a fazer isso. Que seja uma intenção natural. Porque é uma janela que se abre, eu diria que se escancara diante dos seus olhos. Uma janela onde você pode entrar na vida do seu filho, influenciar, participar ativamente, fazer com que ele entenda a mensagem do Evangelho através daquele jogo. O meu filho gosta de um joguinho chamado Minecraft. É um negócio que tem que construir um monte de coisa. E tem uns personagens ali. E aí, todas as vezes que ele está jogando, eu sento do lado dele e pergunto, como é que é esse negócio aí? E aí ele me explica, com os olhos brilhando. E aí eu aproveito a oportunidade e falo, nossa, assim como você está criando o seu mundo, sabe quem criou esse mundo incrível para nós? O Senhor. Assim como você está dedicando a sua vida para criar essas árvores, esses animais, esses personagens, imagina quanto Deus te ama, porque Ele também gastou muito mais tempo, investiu muito mais tempo pensando em você, com amor e carinho. Meu filho olha para mim, recebe aquela palavra e afirma, é mesmo, né, pai? Como Deus é incrível. Então não desperdice as oportunidades de transformar o seu lar num pedacinho do céu. Olhe para dentro de você, reconheça a sua vulnerabilidade, olhe para a pessoa que você ama, reconheça os potenciais e valorize esses potenciais. Aprenda a se organizar, faça planos, mas faça também combinados com todas as pessoas da casa. Você tem a função, tem a responsabilidade de cuidar dos pratos, levar os pratos à mesa, você cuida de tirar os pratos da mesa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, distribui essas tarefas até para eles terem uma noção de sentido, de propósito, de função, de responsabilidade. Faça isso, combine, planeje essa casa como um lugar que vai ser um pedacinho do céu no mundo. E acima de qualquer coisa, construa esse lar baseado na santa palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 nos diz que é feliz, que é bem-aventurado, que tem sucesso aquela pessoa que lê, que ouve e que pratica e que guarda as palavras da profecia. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela não pode ser apenas um livro que nós estudamos, mas ela precisa se transformar a própria edificação de um lar que será transformado dia após dia num pedacinho do céu. Por isso eu quero orar por você que deseja ter esse lar. Um lar que é uma reflexão profunda do céu na terra, do reino de Deus na terra. Por você que talvez pouco tenha olhado para dentro de você e reconhecido os teus erros, os teus potenciais. Para você que tem agido meio que pelo impulso, não tem se organizado, não tem combinado e depois chega e cobra de todo mundo, agride verbalmente todo mundo e algumas pessoas, infelizmente, agridem fisicamente os seus cônjuges. Para você que, porque não está baseado na palavra, tem se enveredado por caminhos pecaminosos, como vícios, pornografia, outros vícios terríveis que destroem a família. Eu quero orar por você, que lá no fundo do seu coração, da sua alma, deseja ter um lar que revelará o reino de Deus na terra. Feche os teus olhos. Onde você estiver agora, eleve o teu pensamento a Deus e vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo onde nós vivemos em congresso, levantando esse tema tão importante, esse resgate da família, dos valores da família,
esse acento à tua palavra e essa ênfase ao amor que procede dentro dos lares. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer as nossas fragilidades. Se for preciso, pedir ajuda. Pedir ajuda. Se for preciso, que o Senhor mesmo esclareça, Espírito Santo de Deus, a nossa necessidade, porque às vezes nós estamos sofrendo, mas não estamos lembrando ou descobrindo o porquê do sofrimento. Então, nos faz olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que precisamos da Tua intervenção, mas também ver o potencial em nós e lembrar que Jesus em nós nos transforma em alguém mais que vencedor. Mas quando nós olharmos também para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos familiares, que não vejamos apenas as rasuras, os pecados, os erros e os defeitos, mas que o Senhor dê uma ênfase especial, ilumine, dê um destaque aos potenciais. E nós intencionalmente valorizemos esses potenciais. Pai, que o Senhor também nos ajude a ter uma disciplina dentro da nossa casa, porque nós queremos que o nosso lar se transforme num pedacinho do céu. Então, para isso, é preciso disciplina. É preciso que nós mesmos conversemos e cheguemos a um denominador comum. Qual é o papel de cada um, qual a função de cada um, o que cada um pode fazer ou deve fazer para ajudar na construção, na edificação do pedacinho do céu na terra, que é o nosso lar. Mas Deus, eu quero suplicar ao Senhor, junto com essas famílias, que o centro seja a palavra do Senhor. Então, se eles não têm feito o seu culto doméstico, incentiva-os a fazer, mesmo que seja lendo um versículo na hora do almoço, mesmo que seja acordando e orando, mesmo que seja cantando um louvor junto. Faz isso por eles, Pai, para que essas casas experimentem também aquilo que muitas pessoas estão experimentando ao redor do mundo, que é a presença do Senhor na sua casa, na sua família. Então, que a palavra, que a Bíblia seja o centro, seja o norteador dessa família, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, a casa de vocês, e que vocês, ao irem para casa, já escrevam num papelzinho assim, gruda lá na geladeira. Eu quero que a minha casa se transforme num pedacinho do céu na terra. Não esquece, escreve no papel, gruda na geladeira. E toda vez que você for abrir para tomar aquele açaí com um camarãozinho fresco, ou pode ser salgado também, você vai lembrar. A minha casa precisa se transformar num pedacinho do céu na terra. Que Deus abençoe cada um de vocês.